Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360. Aproveito para agradecer você que já é inscrito aqui no canal, que gosta das entrevistas com a minha assinatura que você só encontra aqui no Diálogo 360. Aproveito também para agradecer quem está conosco aqui, a Clínica de Fisioterapia Fisiolu, que está aqui em São Paulo, na Zona Leste. Eles atendem, são especialistas em reabilitação ortopédica, neurológica, tem RPG, pilates, acupuntura, uma equipe de fisioterapeutas esperando a sua chegada, a sua demanda para livrar as suas dores, para te ajudar na reabilitação, naquilo que você tem de demanda aí principal. Aproveita para entrar em contato com eles através do telefone, você liga ou manda mensagem, tá? No 11 2193 3583, 11 2193 3583. Também faz contato através do Instagram, @fisiolook, e tem o site www.fisiolook.com.br. Também aproveito para agradecer a farmácia de manipulação Empório Magistral. Afinal, todos nós precisamos ter sempre à mão o contato de uma farmácia de manipulação de confiança. E a minha indicação para você é a Empório Magistral. Eles estão aqui em São Paulo, na Vila Mariana, mas fazem entrega em todo o país, tá? Então, pelo telefone, você liga ou manda mensagem também para tirar sua dúvida, para receber um orçamento, 11 50 89 5123, 11 50 89 5123. Tem também o Instagram, @Empório Magistral, e o site www.emporiomagistral.com.br. Para dar início ao nosso bate-papo, preciso dizer que é a primeira vez que nós vamos falar sobre endometriose aqui no Diálogo 360, então sempre uma descoberta, né? Um jeito novo, mais intimista de conversar sobre os temas. Gosto muito de falar sobre saúde, quem me acompanha já sabe, a gente aprende, os congressos não param, a medicina não para, e os médicos de excelência que estão sempre aqui conosco não param também de se atualizar, então tem sempre coisa nova aqui para vocês. Eu tenho o prazer e a alegria de receber o Dr. Caio Sarra. Ele é médico ginecologista e obstetra, especialista no tratamento da endometriose. Doutor, que alegria tê-lo aqui, obrigada por ter vindo. Prazer é todo meu pelo convite, Denise. Estou aqui à disposição de você, das suas seguidores, para a gente poder debater um pouquinho sobre a endometriose, esclarecer alguns mitos, falar algumas coisas importantes relacionadas a essa doença aí. Vamos começar com algo que a gente ouviu muito aí, hoje menos, mas décadas atrás. É uma doença moderna. Endometriose você só vê agora. Na época da sua mãe, da sua avó, não tinha isso. É uma doença da mulher moderna? Não acho que tem dois pontos principais. Acho que a gente consegue, com a evolução da medicina, fazer mais diagnóstico. Então, nesse ponto, eu não posso falar que é uma doença da mulher moderna. Talvez lá atrás as mulheres já sofressem muito de endometriose, mas a gente não tinha exames que eram capazes de diagnosticar, ou pelo menos nos sugerir a endometriose. Mas um ponto importante também é que a vida moderna, com as tarefas diárias, a falta de exercício, às vezes de maneira contínua, a alimentação não tão saudável, isso também pode influenciar alguns sintomas e ajudar no desenvolvimento da doença. Então tem um lado da mulher moderna, mas não. Acho que, minha opinião, é que a gente fazia muito menos diagnóstico do que faz hoje. Tem uma coisa relacionada também às gestações, né? Hoje a mulher engravida muito menos. Isso. Então menstrua muito mais durante a vida. Faz sentido isso, Faz né? sentido total. A endometriose, ela é uma doença que, pra gente entender assim, a parte de dentro do útero chama endométrio. E a endometriose, imagina que essas células que deveriam estar lá dentro do útero migraram pro lado de fora dele. E a partir do momento que o ovário faz o estímulo hormonal pro período menstrual, aquelas células que estão fora do útero produzem sangue. E o sangue produzido fora do útero, ele é tóxico, ele causa dor, ele causa inflamação. E sim, as mulheres engravidavam muito, não menstruavam. Agora que menstruam com mais frequência por engravidam menos, acabam sendo mais estimuladas. E se realmente essas células estão alocadas fora do teu útero, na tua pelve, o sintoma de endometriose vai ficar muito mais exacerbado, muito mais visível do ponto de vista clínico, né? Legal. Também a gente entendeu a questão da dor, né? Dor no período menstrual,
é normal, falava-se pouco, era um tabu muito, ainda é, né, mas hoje muito menos, um tabu muito grande falar do período menstrual. Imagina você pegar um absorvente na frente de outras pessoas, né, então levava muito escondido, era um período, assim, que era muito Verdade. no segredo, no silêncio, sendo que é uma coisa tão natural, tão normal, né. Super comum, que bom que mudamos, que evoluímos, né? Que falar de menstruação tá muito melhor. A internet ajudou muito. Podcasts como o teu ajudam muito também nisso, a esclarecer algumas coisas, tirar esses mitos, deixar as mulheres, as adolescentes mais à vontade de falar disso é muito importante mesmo. Legal. E aí a questão da dor que aparece como um sintoma. Eu quero saber se é uma dor excessiva, cólicas que tiram essa mulher de cena. Se trabalha, então ela falta uma semana no trabalho, se estuda, aquela menina que falta a semana inteira, precisa tomar remédios mais fortes na veia, em âmbito, ambulatorial ou hospitalar, se isso pode levantar aí uma suspeita já dentro de casa. Sempre. Dor. Ter cólica é comum. Ter cólica forte, não. A gente nunca pode pensar que uma cólica que incapacita a mulher para suas atividades, ela possa ser normal. A gente sempre tem que desconfiar de endometriose quando a gente tiver um limiar de dor muito forte. Vou para o hospital tomar medicação, não consigo ir para o trabalho, não consigo ir para a faculdade, não consigo ir para a escola. E estou falando de escola porque sim, meninas de 15 anos, 16 anos já podem ter endometriose, assim como aquelas com um pouco mais de idade também já podem desenvolver só lá na frente. Ou ter os sintomas mais tardios, mas é importante sempre valorizar a dor no período menstrual. A dor da endometriose pode acontecer fora? Pode ter outros sintomas? Pode, mas classicamente, dor muito forte no período menstrual, qualquer ginecologista tem que pensar em endometriose. Para fazer um diagnóstico, e a gente fala, não sei se já tem pesquisas mais recentes, mas as últimas, assim, que eu tive notícia, falam que até o diagnóstico de endometriose, essa mulher já sofre com essa doença há, sei lá, 7 anos por volta disso. Pode acontecer mesmo eu já tive casos em que pacientes não tinham absolutamente nenhuma dor, nada. Não tinha dor no período menstrual, não tinha dor para ter relação sexual, que é um ponto importante também. E a hora que a gente foi fazer os exames, por algum motivo houve uma desconfiança na hora do exame físico, alguma coisa nesse sentido, o exame mostrava uma endometriose muito avançada. Assim como aquelas pacientes às vezes têm uma endometriose muito leve e têm dores horríveis, os sintomas são muito fortes. Então varia muito de mulher para mulher isso, mas tem que sempre que valorizar a queixa, tem que valorizar o exame físico, tem que valorizar os exames também pertinentes. A gente tem que somar tudo isso e falar, poxa, pode ser endometriose, talvez eu tenha que focar nesse tratamento. Exame laboratorial, exame de sangue, exame de imagem, é muito complexo para fazer esses exames, porque por que dá demora, né? Às vezes a mulher fala: "Não, mas Denise, eu já fui, eu até levantei isso pro médico e não deu bola", né? Talvez a gente tenha que fazer o meia-culpa, talvez a gente não valorize às vezes a queixa da paciente, que pra gente é tão comum ouvir no dia a dia, tenho cólica na menstruação, tenho cólica na menstruação, mas poxa, para ela é diferente. A gente tem que individualizar cada caso, pensar numa paciente como única e sim, se aquela queixa, por mais que não seja uma cólica muito forte, por exemplo, para ela é ruim, eu tenho que pensar em alguma coisa, eu tenho que avançar nessa história aí, porque talvez eu esteja deixando de passar realmente um caso de endometriose que não deveria. Essa paciente vai ficar sem tratamento há algum tempo. Para fazer exame de imagem. Imagem, pensando em diagnóstico, assim, lógico, uma história bem colhida na consulta, um exame físico pertinente. Exames de sangue, a gente tem o famoso CA-125, que é o marcador para endometriose, mas ele é um marcador inespecífico. Ele pode alterar com endometriose, ele pode alterar com cânceres, principalmente ginecológicos, ele pode alterar com menstruação, fase menstrual, pode alterar com mioma, pode alterar por nada, lesão muscular, às vezes de academia pode alterar o CA-125, mas ele não serve como diagnóstico, ele pode ser um auxiliar. Mas exames mesmo, tirando a anamnese e o exame físico, a gente está falando de ressonância magnética com protocolo para endometriose e ultrassom transvaginal com protocolo para endometriose. O ultrassom simples de rotina não serve, ele tem que ter o foco em endometriose, um preparo para endometriose. E ali você já consegue ver tanto a questão dentro do útero, quanto se tem as aderências que vocês chamam fora dele? É importante salientar que o exame padrão ouro,
que padrão ouro significa aquele exame que é o que diagnostica mesmo, é uma cirurgia laparoscópica, uma laparoscopia diagnóstica, fazer uma cirurgia, entrar com a câmera lá dentro e ver o que está acontecendo. Mas isso não é de praxe, não é comum. Nosso país não funciona muito assim. A gente primeiro faz os exames de imagem, se tem a sugestão, a clínica, a gente começa a tratar. O ultrassom é um exame transvaginal para endometriose, é um exame mais dinâmico, mas ele depende muito do operador. E a gente tem que ter pessoas gabaritadas a fazer esse exame muito melhor do que uma ressonância. É um exame mais dinâmico, é um exame que é uma preferência de algumas escolas da ginecologia, porque a gente consegue ver, movimentar o útero, movimentar o ovário e ver se realmente tem alguma alteração. A ressonância é um bom exame, dá uma imagem muito bacana, mas é estático. A paciente deita na máquina, faz o exame e acabou. No ultrassom a gente consegue, às vezes, movimentar um órgão ou outro e ver se a gente consegue ver melhor as aderências, aderência de intestino, de ovário, como é que tá essa situação lá dentro. E nesse momento você já consegue fazer algum tipo de tratamento? Você está enxergando ali, o que dá para tratar, já trata? Fundamental para endometriose é não menstruar. A gente falou um pouquinho antes que a endometriose ela é uma doença que ela é estimulada pela menstruação. Aquelas células fora do útero produzem o sangue fora da cavidade uterina no período menstrual. Então, se eu pensar que a menstruação é o ativador para a doença endometriose, para a inflamação da endometriose, a primeira coisa que eu tenho que fazer é parar de menstruar. Então, eu preciso bloquear a menstruação dessa paciente. Qualquer anticoncepcional, qualquer um que faça essa mulher não menstruar, vai estar tratando a endometriose. Agora, entenda tratando como estabilizando a doença. Tomar anticoncepcional não vai fazer a endometriose sumir, não vai fazer a endometriose diminuir de tamanho. A doença vai continuar lá. Ela só não vai ser mais ativada e a tendência é que ela não avance mais, tá? Mas a doença continua. Mas fundamental é provocar a amenorreia, a falta da menstruação para essa paciente. E tem várias estratégias para não menstruar. Qual vai ser a melhor? Não dá pra gente dizer aqui, né? Não dá para dizer. O único que a gente sabe que não funciona para endometriose é o DIU de cobre. Porque o DIU de cobre é um DIU anticoncepcional, vai garantir uma anticoncepção, a paciente não vai engravidar, mas ele não bloqueia a menstruação dessa paciente. Aliás, alguns DIUs, inclusive, aumentam o fluxo menstrual e a cólica. Então, está indo totalmente contra a endometriose. Agora, DIU de hormônio, implante embaixo do braço, pílulas que para não menstruar, injeção, adesivo na pele que seja usado de maneira contínua para não menstruar, anel vaginal também usado de maneira contínua, qualquer anticoncepcional, menos o DIU de cobre, trata a endometriose. Então, mesmo usando o anticoncepcional, o ideal é não haver a pausa, porque mesmo não sendo a menstruação, aquele sangramento é um estímulo. Isso então, mesmo. A gente não deve dar chance nem para esse sangramento. Nem. Mas o meu anticoncepcional tem pausa de 4 dias. Não. Endometriose não pode sangrar. Tem muito preconceito em relação a não menstruar também, coisas antigas. Nossa, menstruação é uma limpeza do corpo, já ouvi que o sangue vai subir para a cabeça, que a mulher não vai conseguir engravidar depois. São alguns mitos que não são verdadeiros. Não menstruar não faz mal nenhum. E para quem tem endometriose, não menstruar é um tratamento. Assim como para aquela mulher que tem pressão alta e tem que tomar o remédio da pressão a vida inteira, quem tem endometriose não pode menstruar a vida inteira. É um tratamento. Então, para escolher qual o melhor método, tem que passar com um especialista aí. A ginecologia é uma área grande também. Imensa. Né? Então, assim, você precisa escolher alguém que tenha a carreira debruçada para endometriose. Eu acredito muito nisso, doutor. Concordo. Não basta ser ginecologista. Não. Às vezes ele está mais ligado à obstetrícia. Às vezes ele está mais ligado à questão de menopausa, né? Exatamente. Tem cirurgias íntimas ali que o ginecologista faz, né? Tem de tudo. Buscar alguém que esteja mais ligado à questão do tratamento da endometriose, porque vocês estão mais atualizados naquilo. Eu acredito muito nisso. Se você tem um problema, você vai procurar quem é o melhor especialista naquela área. Concordo. Acho que é muito importante ter esse foco quando você tem uma suspeita, né, de endometriose, a mulher sente, nossa, não tô legal, minha menstruação não tá legal, minha vida tá mudando, minha dor, minha cólica tem evoluído, e essa é uma característica da endometriose também, uma cólica menstrual que ela é progressiva. Esse mês doeu tanto, o mês que vem tá doendo um pouquinho mais, depois tá doendo um pouquinho mais, é um sinal de avanço da doença. E ninguém melhor do que a própria mulher para sentir e falar, não tô legal.
Tô desconfiando que pode ser endometriose? Preciso ter um foco, obviamente, num colega que atue na área de endometriose. E vocês trabalham também não sozinhos em determinado tipo de abordagem aí do progresso do acometimento dessa endometriose, né? Porque nós estamos falando de aderências que podem estar dessa parte da mulher, da reprodutiva, mas pode estar no intestino, bexiga, né? Perfeito. É bastante comum isso? A endometriose é um tratamento multidisciplinar, pensando principalmente na parte cirúrgica. Tem que ter o cirurgião ginecológico, tem que ter o cirurgião geral, no trato gastrointestinal, muitas vezes também o cirurgião urológico. Mas é importante frisar que a nutrição é importante, porque quando a gente fala de tratar endometriose aliviador, comer bem, fazer atividade física é importante, a fisioterapia é muito importante, fisioterapia pélvica, melhorar a circulação de sangue na região pélvica, exercícios que ajudam a aliviar a dor. Não trato a endometriose, mas eu alivio o sintoma, melhoro a qualidade de vida. Eu acho que a busca de qualquer tratamento médico é melhorar a qualidade de vida. E aí, realmente, a endometriose precisa de um tratamento multidisciplinar. E quem tem endometriose pode não conseguir engravidar? E qual é o motivo de não conseguir engravidar? Pode não conseguir engravidar, e uma das causas para infertilidade provocada pela endometriose é a obstrução das trompas, por aderência, porque minha trompa entupiu. Uma coisa muito importante que às vezes ela consegue engravidar, mas a endometriose pode aumentar o risco de gravidez ectópica, gravidez na trompa. A partir do momento que a gente tem aquela aderência na trompa, está obstruindo parcialmente, há o encontro do óvulo com o espermatozoide, mas aquele embriãozinho que começou a formar ali na trompa, ele não vai para o útero, ele fica preso ali na trompa porque tem essa aderência. Então aumenta o risco realmente de gravidez ectópica, mas ela pode não conseguir engravidar, principalmente por obstrução tubária. E uma coisa importante também é que dependendo do nível de endometriose na pelve, a gente pode ter um aumento do risco de abortamento. Porque imagina uma mulher engravidar e a pelve está tomada de endometriose, toda inflamada, essa inflamação pélvica aumenta o risco de abortamento. Ela consegue engravidar, ela vai acabar perdendo porque tem a inflamação da região pélvica dela está muito, muito intensa. Então pode não conseguir engravidar. E para planejar, então, essa gestação, um caminho que pode incluir cirurgias pode ser traçado. Sim, a gente tem que avaliar essa paciente, entender qual é a dificuldade dela. A gente tem alguns exames que podem nos auxiliar tanto no diagnóstico de endometriose, como a gente falou antes, com a ressonância, com o ultrassom, com o protocolo para endometriose, mas também a gente pode avaliar essa trompa. Um exame geralmente desconfortável para vocês, chama esterossalpingografia, em que a gente coloca contraste dentro do útero. Esse contraste tem que entrar pela trompa e cair na barriga. Se cair dentro da pelve, tá tudo funcionando. Não, tá mostrando lá que tem uma obstrução, que tem uma área que tá mais estreita ou que não tá passando contraste. Opa, ela não vai conseguir engravidar naturalmente porque a trompa não está funcionando. E aí a gente faz uma abordagem cirúrgica, geralmente por laparoscopia, cirurgia por câmeras, em que a gente consegue soltar essa aderência, a gente consegue testar a trompa na hora da cirurgia, a gente injeta um contraste na hora da cirurgia e ver se esse contraste está passando depois que a gente fez todo o trabalho, justamente para, opa, agora está passando, está tudo bonitinho, então ela pode tentar engravidar naturalmente. Pode ser que consiga, que isso é de fato um motivo, pode ser que não. Pode. E aí, essa janela de oportunidade também, você pode lançar mão dos tratamentos de reprodução assistida, Sim. nessa janela que vai melhor, né? É muito importante, a reprodução sempre vai ser uma carta na manga e às vezes vai ser a solução para esse quadro. A gente tem uma briga muito grande entre os cirurgiões ginecológicos com o pessoal da infertilidade, principalmente quando a endometriose está no ovário, porque o cirurgião quer sempre operar. E o pessoal da infertilidade fala, não opera, porque se você mexer nesse ovário, ela vai perder quantidade de óvulos e isso pode diminuir a fertilidade dela. Mas isso tudo depende realmente de um caminho, de um acordo, uma conversa muito esclarecida dos médicos com a paciente. Olha, eu acho que nesse momento a gente pode esperar um pouquinho a cirurgia, você tenta colher os teus óvulos, tenta fazer tua fertilização, tenta engravidar naturalmente. Não, esse cisto de endometriose está muito grande, se ele romper vai ser perigoso para você, então esse ovário aqui não tem jeito, eu vou ter que mexer nele. Depois o pessoal da infertilidade vai dar o jeito deles lá para você conseguir engravidar, mas a ideia é essa, é sempre uma equipe multidisciplinar, que a gente tenha muita conversa muito franca com a paciente, ela saber o leque de oportunidades onde ela prefere agir, né? É sempre importante ela também escolher para aquele caminho que ela vai.
A gente ouve relatos, né? Eu trabalho com entrevistas em saúde já há quase 2 décadas. E é muito comum você ouvir das pessoas assim: eu fiz já 3 cirurgias, 4 cirurgias já para tratar a endometriose. E quem escuta e não conhece sobre a doença também, fala: então não deu certo? Os antigos não deram certo, os tratamentos que você fez? Não, esse então vai dar certo. Como se você estivesse buscando uma coisa que nunca mais vai ter que operar. Queria que você falasse sobre esse relato de várias cirurgias tendo sido feitas, Uhum. pra gente caminhar para o momento ali que a gente pensa hoje, que os casais hoje pensam em engravidar, porque é uma vida inteira dessa mulher, e mulher, a gente aguenta cada coisa, né? Verdade. Às vezes a gente aguenta uma vida com dor também, né? E vai levando, não, porque você não pode hoje ir ao médico porque tem que trabalhar, ou a gente dá o nosso jeito, né? E quando chega o momento ali de engravidar, não tem mais tempo quase. Não tem nenhuma gordurinha ali de tempo pra gente resolver os problemas que estão impedindo essa gestação. Então vamos lá. As múltiplas cirurgias, se elas são uma realidade, e a gente ainda vive hoje talvez você voltar 10 anos, era um outro cenário, talvez, do tratamento da endometriose. Então, houve um avanço muito grande em pouco espaço de tempo. As técnicas cirúrgicas melhoraram muito. A gente tem a laparoscopia, que ajudou muito isso, a visão do campo ampliado. A gente consegue enxergar lesões que talvez a olho nu a gente não enxergasse. A gente tem a robótica também chegando no Brasil já há alguns anos, uns 5 anos mais ou menos, de maneira mais intensa. Também auxiliam o cirurgião numa visão 3D e numa visão ampliada. Mas é importante também salientar que a endometriose ela é uma doença crônica. Ela não tem cura, ela tem controle. Isso é muito diferente. Eu faço uma cirurgia para melhorar a qualidade de vida dessa mulher, mas se ela não ficar sem menstruar, se ela não se cuidar, a doença vai voltar. E às vezes ela vai ficar sem menstruar, a doença está calminha. Quero engravidar, decidi engravidar. Vou voltar a menstruar, vou voltar a ovular e a doença vai ser reativada. E se eu demorar muito a engravidar, a doença pode voltar a precisar de uma cirurgia de novo. Só porque eu decidi engravidar? Sim, isso pode acontecer. Múltiplas cirurgias podem acontecer. A gente quer obviamente, evitar isso. A gente quer fazer uma cirurgia que seja ótima, seja linda e perfeita e que essa mulher nunca mais sofra com dor. Vocês não têm que viver com dor, não devem viver com dor. Mas sim, a endometriose ela pode voltar. Ela não tem cura, ela tem controle. Quem tem endometriose, se não se cuidar, a doença vai voltar em algum momento. Doutor, mas mesmo sem menstruar, mesmo fazendo o tratamento direitinho, precisei fazer uma nova abordagem cirúrgica. Acontece? Acontece. E a nova abordagem cirúrgica vai estar relacionada aos sintomas. O paciente pode ficar sem menstruar, a qualidade de vida dela melhorar, mas ela tem algum sintoma. Pode ser na relação sexual, que é uma coisa muito importante. O local mais comum de acometimento da endometriose é no fundo uterino, na transição do útero para a vagina. E às vezes alguma inflamação, algum nódulo formado ali, na hora da relação, na hora que tem a penetração e que o pênis em alguma posição ou outra encosta ali, dói. E às vezes uma dor incapacitante. Doutor, pegou num ponto ali na minha relação que eu tive que parar, eu chorei de dor. Ela tá sem menstruar, mas ela tem aquela lesão ainda. A cirurgia vai ser necessária por conta disso. Eu vou ter que operar porque eu preciso melhorar a qualidade de vida dela. A cólica melhorou porque ela não menstrua mais, né? Não tem mais menstruação. Mas sim, sobrou uma doencinha ali que é uma coisa incapacitante às vezes para ela. E geralmente, muito comum, é na relação sexual. E hoje a gente para pensar, a gente planeja só na nossa cabeça a idade que a gente quer ter filho, né? Contando assim, com a sorte imensa também, né? Porque a vida mudou, mas nosso corpo é o mesmo de 50 anos atrás, 100 anos atrás, né? Então, precisa ter o mínimo de planejamento. E a gente sabe que, assim, me corrija se eu estiver errada, mas dando tudo certo, vai engravidar em até 1 ano. A gente conversa, a gente imagina, a gente determina que um casal é infértil com 2 anos de tentativa. Tá. 2 anos, mas 2 anos é muito. Imagina 2 anos. Aquela mulher que planejou ter o filho um pouquinho mais tarde. Vou esperar 2 anos pra ver se ela vai conseguir engravidar. Não tem cabimento. Vai ficando cada vez mais tarde, né? Vai, esse que é o problema. Não acho que a gente deve esperar 2 anos. A gente, do ponto de vista
prático, é 1 ano. Vai tentar engravidar, quero engravidar naturalmente, tenta 1 ano. Não deu certo dentro de 1 ano, fazendo tudo direitinho, óbvio que engravidar não é só ter relação, tem data certa, tem um monte de coisa que pode ajudar. Mas teve 1 ano e não engravidou, vamos atrás do que está acontecendo e cartinha na manga sempre, a infertilidade. E 1 ano até uma determinada idade. A gente, eu vou falar como obstetra agora, vou sair da parte ginecológica. A gente adora que vocês engravidem até os 35 anos. Só que às vezes a vida não tá pra isso, né? A vida da mulher moderna mudou. Carreira, profissão, evolução na profissão, a busca por sucesso aí, estabilidade financeira, porque é um custo mesmo engravidar, manter um filho, manter uma família é difícil. E vocês estão no mercado, que bom, cada vez mais. E realmente, até os 35 seria o mundo ideal, mas isso não existe mais, né? É difícil a gente determinar uma idade, tem que ser até agora. Não, vocês vão engravidar quando vocês conseguirem e planejaram. A gente que corre atrás de ajudar vocês nessa fase. E a endometriose, nossa, deixei para engravidar com 38, 39 anos, descobri endometriose. As coisas vão acumulando. Isso realmente a gente tem que tentar suspeitar sempre de endometriose antes para não chegar nessa fase lá na frente e falar, agora que eu vou conseguir engravidar, eu vou ter dificuldade por conta disso. E você falou do exame que... Até já ouvi alguns relatos, eu nunca fiz esse exame, mas já ouvi relatos muito ruins da esterossalpingografia, mas também já ouvi relatos muito bons de, pensei que ia ser dolorido e nem foi. E aí, alguns especialistas até já falaram que houve mudanças também, que precisa ter ali, fazendo direitinho, não é tão ruim não, né? Dá pra encarar. Dá pra encarar, deve encarar. Não fuja, porque... Se tem que fazer, tem que fazer. É um método de auxílio diagnóstico. Mas aí a questão, eu falei da idade, né? E às vezes, pra você ter certeza dessa permeabilidade, pra você ter certeza que tá tudo bem ali, é através desse exame. Vale a pena? Qual que é a tua conduta? Então, pensar aqui numa paciente tua que nunca tentou engravidar. Ela não abandonou o método contraceptivo, ela não tá fazendo tudo conforme manda ali pra gestação acontecer. Mas ela foi fazer um check-up, que é o que a gente deve fazer, né? Todo fazer ano. um check-up, um planejamento também ali, faz todo ano geral, mas se você decidir, ao momento que você decidir engravidar, você vai antes, porque tem que tomar alguns suplementos já antes, né? Uma série de cuidados aí pra bebê saudável tá com a gente no colo. Mas ela nunca tentou engravidar, pede esse exame, não pede? Pede um rastreio mais completo. E aqui, tô considerando que não é uma menina de 25 anos que tá indo te buscar. Já é uma mulher de 35, 37, 40 anos buscando por essa ajuda. A princípio, a esterossalpingografia não é um exame que é pedido de cara, assim. A gente faz todo um check-up, faz uma avaliação com ultrassom, se for preciso ressonância, se suspeitar de alguma outra coisa diferente, porque no ultrassom a gente às vezes consegue ver a trompa demasiada, pode suspeitar de uma trompa que está entupida, aí a gente parte para esse exame, mas não é uma rotina de cara pedir a esterossalpingografia. Mas a parte hormonal é mais importante. E a gente tem que entender que gestação não é só mulher, embora a culpa sempre caia em vocês quando não consegue. Gestação é homem, é um binômio, tem homem e mulher. Você faz seus exames, tá tudo jóia? Calma. E o parceiro? O parceiro não foi neurologista, não fez um espermograma, não fez uma avaliação. Nós somos mais relapsos nesse sentido, a gente não gosta de ir médico mesmo, mas pensando em gestação, os dois devem passar a avaliação, porque às vezes o problema não tá na mulher, tá tudo bonitinho, ela pode ter 37, 38, 40 anos, e o parceiro tá lá com algum probleminha no espermograma e vai precisar tratar com o urologista. Legal. Então, já vai junto, né? Já começa a fazer. Aliás, o homem tem um tempo para fazer, porque os nossos exames são mais demorados, o nosso check-up tem mais marcações, mais coisas, né? Então, você já pega esse pedidinho do exame, quando a mulher estiver terminando o check-up dela, antes de voltar pro médico, já faz a análise masculina é muito mais fácil, né? É muito mais fácil. Nada invasiva, é bem tranquilo. Então, já vai, leva ali.
Pra você não ficar com o ok da sua parte e uma interrogação na parte do marido, né? Exatamente. Então, já leva tudo junto. Legal. Eu recebi algumas perguntinhas, né? Quando eu falei que eu te entrevistaria, Vamos lá. recebi algumas perguntinhas aqui. Aliás, isso é muito legal. Toda vez que eu postar, acompanhe minhas redes sociais. @DeniseLuc lá no Instagram. Toda vez que eu postar ali uma chamadinha, um banner falando do profissional que eu vou entrevistar, quais serão as nossas próximas gravações aqui do Diálogo, mandem perguntas, tá? A vida inteira vocês me mandaram perguntas e sugestões, continuem mandando. Então, algumas coisas a gente vai retomar aqui que eu também acho Pois não. importante. Por que quem tem endometriose não pode menstruar? Porque a endometriose é uma doença que ela é ativada pela menstruação. Imagina que tem células que deveriam estar dentro do útero produzindo sangue menstrual e elas foram parar para o lado de fora. Às vezes se aloja no ovário, nas trompas, no fundo vaginal e fundo uterino, pode se alojar no apêndice, no diafragma, pode ser bem longe do útero mesmo essas implantações dessas células. E toda vez que há o estímulo hormonal para menstruação, no período menstrual, essas células que estão fora do útero, na pelve e abdômen, elas produzem o sangue. E o sangue livre na cavidade pélvica e abdominal, ele provoca inflamação, ele é tóxico, ele causa dor. E por isso que a mulher não deve menstruar, porque se tem a menstruação, tem estímulo das células de endometriose. A hora que a gente bloqueia a menstruação, não tem mais esse estímulo, essas células que estão alojadas fora do útero, elas ficam quietinhas, calminhas, sem atrapalhar a qualidade de vida da paciente. Então, como parte de um tratamento, você cessa a menstruação dessa mulher. Primordial. Eu sei, entendo que não dá para dizer qual é o melhor anticoncepcional, mas anticoncepcional é necessário para fazer esse tratamento. Sim, anticoncepcionais são necessários. Eu sei que existe há muitos anos algo relacionado à trombose, ao medo do uso anticoncepcional. A gente tem anticoncepcionais que não têm o risco de trombose, que são a base só de progesterona, que provocam também a falta da menstruação, a amenorreia, que são tratamento para endometriose. Então, tenho medo do estrogênio, não quero usar hormônio, não quero ter hormônio circulando no meu corpo. Bacana, a gente tem o DIU hormonal, e o DIU hormonal, a ação dele é local, dentro do útero, bloqueando essa menstruação também, isso ajuda no tratamento da endometriose. Posso fugir do estrogênio só com pílulas ou injeções, implantes, só de progesterona, a base de progesterona, ressaltando, o único método que não serve para tratamento de endometriose é DIU de cobre. Ele não serve, ele não foi feito para isso, ele foi feito para não engravidar. Ele não serve para tratar endometriose. Legal, então buscar o especialista para saber qual que é o melhor anticoncepcional para você fazer o tratamento, para cessar aí a menstruação e já começar a tratar a endometriose. Legal. Quando a gente dá alguma orientação, né? Então, numa entrevista como essa, é para o público geral, né? Mas acho que vale lembrar que se você tem endometriose, você já teve esse diagnóstico da doença, você não é qualquer pessoa que vai sair tomando qualquer remédio, porque anticoncepcional é remédio, Sim. né? Você falou de trombose, então houve um tempo, acho que 10 anos atrás, houve um tempo que anticoncepcional estava totalmente vilanizado. Parem de tomar o anticoncepcional, gente, calma. Né? Então, para quem... É diferente você dar uma orientação para o público em geral. Quem que tá assistindo? Né? A gente gosta muito, eu gosto muito de falar a moda da casa. A gente faz isso com dieta, né? Por que a gente não faz com informação, às vezes? Você vai pegando informação que você gosta e vai colocando ali na tua vida. Não é assim que funciona. Não funciona com dieta, não funciona também com saúde, com a informação em saúde. Então, se você tem um risco aumentado, isso vai ser avaliado. Daí você não vai tomar o anticoncepcional combinado. Exatamente. Você vai utilizar só aquele que tem um hormônio que não atrapalha nessa questão. É uma avaliação completa, né? Então, isso que eu acho interessante. Mas é que eu tenho medo de buscar agora esse tratamento, viu, Denise? Para endometriose, porque vai que eu tenho trombose. Não dá para ser assim, senão a gente não faz tratamento nenhum, né? Não dá para ser assim, a gente tem anticoncepcionais para tudo que é gosto, tá? Obviamente o risco de trombose tem que ser avaliado, embora o risco de trombose dos anticoncepcionais é muito baixo, ele existe sim, tá? Ele existe, e dependendo dos hábitos de vida, da história clínica dessa paciente, dessa mulher, a gente vai evitar alguns tipos, mas tem para todo que é tipo de mulher. E não tem como saber exatamente qual que é o melhor
para cada uma. Anticoncepcional é teste. Não tem nenhum exame que a gente faça, fala, Legal. esse aqui é bom para essa paciente, esse aqui é bom para aquela. Não tem nenhuma conta matemática, uma fórmula mágica que diga, esse é o melhor anticoncepcional para você. Não existe. Baseado em toda a história clínica, física, a gente vai pensar, poxa, eu acho que esse aqui vai ser o melhor. Vou testar. Não deu certo? Eu troco. Até achar algum que a gente estabilize a menstruação, por exemplo, pensando na endometriose, que a gente pare a menstruação. Às vezes eu testei um, não deu certo. Doutor, comecei a tomar e continuei sangrando. Ou estava tendo escape com muita frequência. Tá bom, não deu certo. Vamos migrar para outro, vamos testar outro. A gente tem muita oportunidade com anticoncepcional. E nesses testes, a gente está falando de quanto tempo para testar? Porque chance de, uma semana, me deu uma espinha aqui, com certeza foi o anticoncepcional, vou parar. Na verdade, a gente tem como uma média de pelo menos 4, 5 meses cada anticoncepcional. Mas óbvio que isso é uma média. Doutor, comecei a tomar e minha vida virou uma bagunça. Faz um mês que eu não paro de sangrar, tô sangrando muito. Não tá dando certo, tô com uma dor de cabeça infernal. Eu não vou esperar Perfeito. 3 a 4 meses, 5 meses. A gente vai trocar antes, a gente vai conversar e se for preciso a gente troca antes. Mas, uma baguncinha na menstruação, outra, um escape de vez em quando. Vamos levando, vamos esperar esse prazo de 4 a 5 meses para ver se o corpo estabiliza. Legal. Endometriose está relacionada à genética materna, doutor? A gente não tem nenhuma comprovação nesse sentido, mas tem trabalhos que já viram fetos com implantes de endometriose. Muito provavelmente a gente vai ter uma questão genética associada, a gente tem hábitos de vida associados, a gente vai ter, poxa, aconteceu comigo e não tem mais ninguém na família. É muito comum também. A teoria mais aceita, ainda que é antiga, mas aceita ainda que pode vir de uma menstruação retrógrada, que quando a mulher menstrua, um pouco de sangue reflui pelas trompas, traz células endométrio para dentro da cavidade pélvica, mas se esse refluxo menstrual está relacionado a uma questão genética, também a gente não tem nada esclarecido. Está determinado que é genético. Não, a gente não tem mais, não dá para descartar. A próxima pergunta é de uma pessoa que tem 27 anos, tem uma irmã gêmea, que recentemente, e com essa idade de 27 anos, foi diagnosticada com câncer de mama, doutor. Como ela é univitelina, então irmã gêmea ali de mesma placenta, os médicos orientaram que ela suspendesse o anticoncepcional. Daí ela conta que já operou 3 vezes de endometriose e diz que sem o uso do anticoncepcional, o fluxo menstrual dela vai aumentar muito. Então, se ela sabe que isso atrapalha, né, a doença, ela tá perguntando aqui que ficou naquela dúvida. Foi aconselhado que ela usasse o DIU de cobre e te pergunta qual o melhor tratamento, se tem alguma orientação na prevenção aí da questão do caso dela, né? Então, tanto do uso do anticoncepcional, que foi pedido que ela parasse, deve ser enfim, anticoncepcional, então hormonal, Sim. né? Foi pedido que parasse por conta da irmã que foi diagnosticada aí numa idade bem jovem, né? Sim, muito jovem. Com câncer de mama. Explica um pouquinho pra gente. Vamos falar um pouquinho, então. Câncer de mama, 27 anos não é nada comum, tá? A gente tá no Outubro Rosa e a gente tem agora uma atenção especial ao câncer de mama que realmente vem com mais frequência a partir dos 40 anos. Não quer dizer que não possa vir antes, mas foge totalmente à regra. Ela tem 2 situações, que é o câncer de mama da irmã gêmea e a gente tem a endometriose. DIU de cobre, pensando em anticoncepção, tudo bem, mas não em endometriose, não serve, a doença vai continuar avançando, ela pode piorar muito nesse sentido. Precisa ver qual que é o tipo de tumor da paciente específico, da irmã dela, se tem alguma questão genética relacionada ao gene BRCA1, BRCA2 relacionado também a essa questão genética, porque às vezes não é nem hormonal, se ela tiver o gene presente, obviamente é o mesmo caso da famosa Angelina Jolie, que ela acabou fazendo a mastectomia protetiva, depois também retirou os ovários pelo risco de câncer de mama e de ovário, mas é importante que ela tenha alternativa sim, pensando em endometriose. Acho que é importante pensar, ela não tem o diagnóstico de câncer de mama, não quer dizer que ela vá ter mesmo sendo irmã gêmea, desde que não tenha a questão genética. Pode ter sido uma fatalidade da irmã por algum hábito de vida, alguma outra coisa
que a gente não sabe da história completa, mas ela tem anticoncepcionais que ela pode usar para endometriose, e acho que o foco, por exemplo, um DIU hormonal. Um DIU hormonal para ela vai servir como tratamento de endometriose. O colega não quer hormônio no corpo ali. Tudo bem, vai no DIU hormonal, um DIU de progesterona, ação local dentro do útero, vai combater a endometriose dela e também vai evitar a gestação desejada, se é o caso. A gente não tem outras informações que talvez fossem importantes aqui, né? Muito. Qual o tipo desse câncer? Exatamente. Se já fez um exame genético na irmã, se ficou recomendado que ela fizesse um exame genético também. Perfeito. E aqui eu falo da especialidade, né? Então, para quem tá lá tratando o câncer, então às vezes não tá atualizado, não tem toda a informação, pediu para parar o método que é hormonal, né? Sim. E não necessariamente está relacionado ao câncer, né? Não, a gente tem, assim como o anticoncepcional foi vilão e ainda é para trombose, também se associa ao anticoncepcional ao aumento do risco de câncer de mama. O que a gente tem de trabalhos atualmente é que alguns trabalhos mostram, e trabalhos bons, bem feitos, com um número de mulheres muito grande, que mostram que o uso do anticoncepcional diminui em 50% o risco de câncer de ovário. E alguns trabalhos mostraram que aumentava um pouquinho o risco de câncer de mama na população geral e outros que não aumentava nada. Só que esses trabalhos que mostraram que aumentou um pouquinho o risco de câncer de mama, a hora que faz a parte estatística, viu que não era significante. Então não dá para considerar o anticoncepcional com estrogênio como um fator de risco para câncer de mama, tá? Nos trabalhos não mostram isso. E sim que eles diminuem 50% o risco de câncer de ovário. Tá. E que é diferente, fala assim, você faz algum tipo de uso de hormônio? Aí a pessoa responde, sim, eu tomo anticoncepcional. Que é diferente de dizer, sim, eu faço reposição hormonal. Completamente diferente. O nível hormonal da reposição hormonal é muito maior do que o do anticoncepcional. A gente está falando de reposição hormonal geralmente para mulheres acima de 47, 50 anos, em que o risco natural de câncer de mama e de ovário já aumenta. Essa mulher, sim, a gente tem que olhar com carinho a reposição hormonal, o nível hormonal, para ver se ela tem indicação ou não ao uso de uma reposição, de uma terapia hormonal, mas que não tem nenhuma relação com o uso do anticoncepcional. Essa semana eu peguei no consultório uma paciente muito jovem, que entrou em menopausa muito cedo porque ela teve que retirar os ovários por um motivo. E a reposição hormonal estava sendo feita com anticoncepcional. Menor cabimento, porque o nível hormonal do anticoncepcional não é capaz de suprir as ondas de calor dela, a necessidade de estrogênio do corpo para amenizar os sintomas de menopausa, porque ela entrou em menopausa muito cedo. Então, a gente trocou, fiz toda uma história, a gente fez os exames, estava tudo bem. Nós aumentamos o nível de estrogênio para ela realmente ter uma vida mais tranquila pela falta de estrogênio. Então, vamos aumentar esse nível de reposição para melhorar. Legal. Tem algo já de dieta? Então, alimentação e endometriose, dá para dizer algo? Dá muito atual, porque não... vou comer o quê para melhorar a doença? A gente, lógico, tem que entender que a alimentação, ela não muda a evolução da doença, ela não muda a questão de vai aparecer, não vai ou não vai aparecer. A alimentação é importante e muito importante porque ela alivia sintomas. Aquela mulher que sofre horrores de cólica, aquela mulher que não consegue realmente conviver, ter um trabalho legal, uma convivência legal no dia a dia, a alimentação é muito importante, porque a alimentação saudável, com poucos alimentos ou nenhum alimento multiprocessado, processado, industrializado, ela melhora muito os sintomas de endometriose. Esses alimentos multiprocessados, eles aumentam muito os radicais livres do corpo, a inflamação geral do corpo. E a hora que a mulher passa a comer de maneira mais saudável, faz o exercício físico, liberação de endorfina, tudo isso ameniza muito os sintomas dela e melhora a qualidade de vida. Quem tem endometriose tem mais chance de ter infecção urinária, de repetição, ou as famosas candidíases, tem relação? A infecção urinária, a endometriose pode aumentar o risco se ela tiver o acometimento das vias urinárias. Agora, ela por si só, se não tem nada na bexiga, nada no ureter, nada a nível renal, ela por si só não vai aumentar o risco de infecção urinária. Não diretamente. Porque a endometriose é uma doença que às vezes pode ser incapacitante. Ela pode baixar a imunidade, e a hora que baixa a imunidade, aumenta o estresse físico, aumenta o estresse emocional, e isso obviamente pode levar
a um aumento do risco de infecção urinária, pode aumentar o risco de candidíases, porque a imunidade está muito baixa, o estresse emocional, o estresse físico também pode influenciar nisso daí. Mas não diretamente. Eu tenho endometriose, eu tenho mais cândida. Não. Eu tenho endometriose que não está controlada, que está desconfortável, eu estou muito estressada com isso, eu não durmo bem, eu não consigo ter uma relação sexual legal, eu não tenho uma vida social bacana por conta disso, eu não consigo trabalhar, minha imunidade vai cair, e obviamente isso pode repercutir como uma candidíase ou como uma infecção urinária. No mundo ideal, cada uma de nós teria um ginecologista para chamar de nosso, né? Que conhece a família, que sabe já dos nossos planos, dos desejos, né? Então, já desde da primeira menstruação, essa apresentação, então, ao ginecologista, né? Esse é o mundo ideal, eu acho. Alguém que te acompanha, que até fala assim, olha, sei que você tá ótima, mas escuta, você tá com 35 já, não quer engravidar mesmo, né? Ou com 30 anos já faz essa pergunta, porque se quiser, se ela, né, não tá e não casou, não sabe, de repente vai congelar óvulos, né? Vai garantir o material feminino, né? Então, Perfeito. alguém que te conheça, que não vai não vai deixar a gente perder o timing. É isso, esse é o mundo ideal. Mas no mundo real, às vezes, é o mês de outubro, que é o outubro rosa, o mês que a gente vive agora, que a pessoa fala, é mesmo, nem fui ao médico. E mais, a gente passou pela pandemia, tem gente que ainda não retomou, já estamos bem faz tempo, hein? Não retomou ainda os cuidados com saúde. Fica esperando a gente bater nessa tecla, martelar, outubro rosa. E a gente faz isso, né? Então, minha vida inteira falando de saúde, sempre me alegrei por poder falar dos cuidados de saúde feminina e masculina em todos os meses, sem precisar esperar outubro e novembro, mas a gente não pode perder esse gancho, porque outubro rosa é o mês que às vezes a mulher fala, tá na hora de fazer mamografia. Acho que o outubro rosa é o pioneiro das cores, né? Foi onde começou tudo e tá muito certo. O câncer de mama é o câncer que mais acomete as mulheres no mundo inteiro. O INCA, em 2023, estimou que teriam 66 mil novos casos no Brasil de câncer de mama. O outubro rosa tá aí para chamar atenção. Não deveria ser assim, mas ele é feito para isso, para as pacientes, mulheres esquecidas, que, bateu outubro rosa, só se fala de câncer de mama, me dá medo, vou dar uma olhadinha no meu ginecologista, vou passar com ele para fazer meus exames. Não precisa esperar outubro rosa para fazer a rotina, o ideal é que cada uma, pelo menos uma vez por ano, ou às vezes até antes se for preciso, mas que tenha a tua rotina com o teu ginecologista, que faça exames com frequência, para não ter nenhuma surpresa maior aí, né? Mas outubro rosa tá aí, gente, vamos passar no teu ginecologista, vamos fazer as avaliações aí necessárias para ficar todo mundo bem de saúde. E mamografia a partir de quantos anos? Eu sei que às vezes tem recomendações diferentes de acordo com sociedades diferentes, né? Verdade, mas no Brasil, preconizado, uma mulher saudável para uma família saudável é a partir dos 40 anos. Alguns lugares na Europa a partir dos 50, aqui no Brasil antes dos 40, se tiver algum histórico familiar de primeiro grau. Mãe ou irmãs com câncer de mama, a gente acaba antecipando a mamografia. Mas, no geral, a partir dos 40 anos é o recomendado. E aí seguir a orientação, né? O exame também que mudou bastante. Hoje a gente tem máquinas com a imagem fica melhor e a posição que a mulher tem que ficar talvez não seja tão agradável, mas se pensar dos primeiros relatos lá de mamografia para os relatos de hoje, também mudou muito, né? As máquinas melhoraram um pouco, continua ainda apertando o seio. A gente tem agora a tomografia por tomossíntese, que não tem essa pressão na mama, mas também é um exame um pouquinho mais difícil de conseguir fazer, mas não é melhor do que a mamografia. Diagnosticar um câncer, tanto com a mamografia quanto com a tomografia, é absolutamente igual, tá? E mamografia é muito mais acessível, muito mais fácil de conseguir, e é uma vez por ano, pelo menos, né? Fez uma vez por ano, tá tudo bem, acabou o sofrimento. O limiar de dor é muito individual, né? Mas mulher aguenta tanta coisa, vale a pena aguentar mais essa, né? Para você ficar despreocupada, livre, e a gente não tem que ter medo de diagnósticos. Não Eu tem. sempre falo isso aqui. Não tem. Evitar fazer a mamografia não vai evitar o câncer de aparecer. Você só não vai enxergar ele. Quando você enxergar, em algum momento você vai.
não tem mais o percentual de cura que a gente fala tanto aqui de quando se encontra no início, né? Quando faz o diagnóstico precoce. Exatamente, não pode ter medo, não pode ter medo. E tem que fazer, não fazer o exame, não, é o que você falou, não vai deixar, a doença não vai deixar de aparecer. E o câncer de mama, mais uma vez, é o câncer mais comum entre as mulheres no mundo inteiro. Não pode deixar de fazer o exame de rotina. Muito legal. Fala um pouquinho da tua clínica. É uma policlínica mesmo, né? Uma clínica multi. Queria que você falasse o que tem na clínica. Eu acho tão legal esse conceito, porque você, no mesmo lugar, você consegue já ser atendido por várias especialidades, né? Consegue. Eu sou um dos donos, um dos sócios proprietários da Policlínica Bonfiglioli. Fica na Zona Oeste, na região do Butantã. Está na região há mais de 30 anos. Um dos fundadores foi meu pai, que também é ginecologista, que continua trabalhando lá. É uma clínica que também tem como meu irmão um dos sócios, e outros sócios também. A gente tem na clínica cardiologista, pediatra, dentista, endocrinologista, oftalmo, tem vascular, tudo ali, tá? Fisioterapia, RPG, a gente tem tudo ali na clínica. A ideia é realmente a gente ser um centro médico referência ali na região. Já somos, né? Porque estamos lá há 30 anos. O volume de paciente é muito grande e pacientes que são fiéis, estão lá há muito tempo. Sim, ela passa comigo, com o ginecologista, daqui a pouco ela vai passar com o cardiologista, passa com o endócrino, precisou passar com o gastro, vai passar com o gastro. Ela gira ali dentro, a gente consegue ter um trabalho melhor com ela. Nós temos a integração dos prontuários, então ela passou com o oftalmo, eu sei o que aconteceu ali, ela passou com o gastro, eu sei o que aconteceu ali, é um acesso médico nosso que também integra a paciente na clínica toda. É importante entender que nós somos os donos, então quem atende lá são os donos, a gente não vai sair de lá, se a paciente, passei com o Dr. Caio, daqui a pouco eu não consigo mais passar. Eu vou estar lá sempre, lá é meu lugar, lá é meu cantinho, eu vou estar lá sempre para atender as minhas pacientes. Muito legal, facilita a nossa vida. São Paulo é tão grande, né? É verdade. Às vezes você tem um ginecologista num lugar, o outro especialista em outro, muito bom quando tá tudo ali juntinho, que otimiza nosso tempo também. Perfeito. Melhora a questão da saúde, porque o prontuário integrado é realmente fantástico, algo que tá no mundo ideal e você tem na policlínica, né? Então, muito legal. Eu vou deixar os contatos aqui. E de novo, né? Todo dia é dia para você começar. Todo dia é dia de você buscar. Mas, Denise, eu nunca tive um ginecologista para chamar de meu. O momento talvez seja agora. Mas é que eu já tive meus filhos. Ginecologista não é só obstetra, não. Né? Então, aproveita para se manter bem. Hoje a gente entra na menopausa com filhos pequenos. Então tem que ter energia. Tem. Né? Muito. Muita energia. Tem que fazer tudo o que precisa para a saúde ficar lá em cima. A mulher sempre teve a responsabilidade de levantar essa casa, né? Então é a mulher que leva o marido, que obriga o marido a ir no médico, que marca a consulta, que leva os filhos. Então que a gente tem que ter energia para fazer isso. Se a gente tá bem, a casa tá bem. Vou deixar os contatos aqui do doutor, @dr.caio.sarra, é o Instagram dele, @dr.caio.sarra. E o perfil da Policlínica Bonfiglioli é @polibon, com N no final, _, do jeitinho que tá na sua tela, @polibon_. Doutor, eu adorei te receber aqui, eu espero que você continue fazendo esse trabalho de excelência que você faz. Eu tenho certeza que suas pacientes estão muito felizes de te ver por aqui, tirando as dúvidas. E a gente respondeu tantas perguntas hoje sobre endometriose, né? Então, uma doença cada vez mais falada, diagnosticada e que ainda tem muitas dúvidas sobre ela. Né? Bastante, agradeço muito o convite, Denise. É um prazer estar aqui no Diálogo 360. Podcast muito bacana, você é muito bacana aqui com as perguntas, conduz muito bem. Foi um prazer, estou à disposição sempre para mais convites, se for o caso. Mas é isso, importante a gente falar de uma doença que está muito comum, muito diagnosticada, que é a endometriose, traz muitas frustrações, muitas queixas, muitos sintomas, e a gente esclarecer um pouquinho, a mulher entender, as pacientes entenderem que elas precisam procurar alguém que seja especialista na área para
ter uma melhor qualidade de vida, a gente poder ajudar melhor vocês. Adorei. Venha sempre, viu, doutor? Obrigada, adorei seus esclarecimentos. Fala fácil, fala muito bem. Obrigada, viu? Obrigado. Obrigada a você que escolhe ficar coladinho aqui conosco também. Acompanhe as redes sociais, eu tô no Instagram, @DeniseLuque. Nesse canal do YouTube, no meu canal, você acompanha todas as entrevistas do Diálogo 360. E para mandar mensagem, fazer alguma sugestão, enviar pergunta também, pode ser nas redes sociais, mas também pode ser pelo e-mail, diálogo360podcast@gmail.com. Vou ficando por aqui. A vida é feita de diálogos e conexões e eu te vejo no próximo episódio. Tchau.